Olá turma, tudo bom? Alunos do segundo ano, estamos aqui para mais uma aula, uma atividade de biologia, agora dessa segunda unidade já. Na terça-feira eu divulguei o resultado da primeira unidade para vocês e enquanto eu atendia seus colegas, vocês ficaram de fazer a atividade da página 80. E aqui estou eu, como está descrito lá no roteiro, para fazer um comentário sobre aquela atividade e, de certa forma, também já falando sobre o assunto dos fungos, já falando deles, que na aula que vai estar logo adiante, o que eu vou comentar aqui eu não vou entrar em muitos detalhes lá mais. Então vamos lá. O que tinha na atividade da página 80. Tinha alguns tópicos com perguntas e essa aqui é a primeira. Considere as seguintes situações, 2 pontos. Vírgula aí, 2 pontos. Um sapato de couro embolorado dentro de um armário e uma laranja estragando na fruteira com uma camada de mofo esverdeado na casca. Essas duas situações estão relacionadas à atividade de fungos. O que é um fungo? Então aqui já estou falando do assunto, entrando já de fato no capítulo 5, falando dos fungos e aproveitando a deixa da atividade. Então tá aqui, ó. Os fungos, seres vivos, pertencentes ao reino Fungi, um dos 5 reinos, é um reino verdadeiro. E a parte da biologia que estuda os fungos, ela é chamada de micologia, que vem lá de micos, né? Que quer dizer fungo. Então, daí a micose, né, que são doenças provocadas por fungos. Então vamos lá, respondendo a pergunta o que são os fungos e de certa forma já falando das características deles. Então lá, fungos são seres vivos formados por uma ou mais células. Existem fungos unicelulares e outros tipos multicelulares. Aqui agora eu já deixo uma dica já bem simples para vocês. Se você consegue enxergar individualmente um fungo, é porque ele tem uma estrutura de certa forma grande e que é formado por mais de uma célula, logo ele é multicelular. Então, quando eu vejo um mofo, um bolor, um cogumelo, aquela estrutura é um fungo multicelular. Quando eu olho uma micose de pele, uma frieira, eu sei que ali tem fungo. Quando tem uma unha com fungo, com micose na unha. Mas só que não conseguimos enxergar aquele fungo de forma individualizada. Quando colocamos o fermento no pão, a gente está com o fermento biológico, nós estamos colocando um fungo vivo e ele cresce, se desenvolve na massa do pão, mas não conseguimos enxergar ele. Eu sei que lá tem fungo, mas não consigo ver. Logo, o fungo que causa frieira, a micose, o fermento do pão são fungos unicelulares. Ok? Os fungos conseguem se desenvolver numa faixa, de certa forma, até um pouco ampla de pH, mas só que a faixa de pH que eles mais gostam é de 5 a 7. Ou seja, do pH neutro 7 a levemente ácido, tá? O pH 5. Os fungos não gostam de se desenvolver em pH muito básico, acima de 7. Cada um ser vivo ele possui uma reserva de nutrientes para quando faltar um alimento, tem ali para poder conseguir viver por algum tempo. As plantas, por exemplo, elas podem armazenar gordura, podem armazenar amido, que é a massa que vai dar a farinha, amido do milho, amido do trigo, tá? Amido da batata, tá? No caso dos fungos, eles conseguem reservar o glicogênio, é um carboidrato que nós, animais, também conseguimos reservar. Os fungos possuem uma parede celular de quitina,
nós vimos na parte passada ali das bactérias, que as bactérias têm um aparelho celular de peptídeo glicano. As plantas têm aparelho celular de celulose. E os fungos é da substância quitina. É a mesma substância que é encontrada na unha, cabelo, casco de animais, chifres. De certa forma também um pouco encontrada na carapaça de insetos, com formiga ali, por exemplo, que é uma estrutura mais dura. São eucariontes, claro que dos 5 reinos, apenas um, que é o reino monera, que é procarionte, que é formado por células que não têm núcleo. Então logo os outros 4 reinos, incluindo aí os fungos, são eucariontes, têm núcleo. São aclorofilados, ou seja, os fungos não possuem clorofila, não fazem fotossíntese. Então logo precisam de alimento, são heterótrofos. Há muito tempo, os fungos eram classificados, há muito tempo atrás, os fungos eram classificados como plantas, bem no primórdio lá. Tinha até aquela classificação animal, vegetal e mineral. Então os fungos estavam aí como vegetais. Até quando a gente vê lá um cogumelo lá no chão, tá? Tem uma plantinha, né? São imóveis, alguns até são verdes, tá? Mas aquele verde dos fungos não é clorofila, tá? É um pigmento que dá cor verde, ele que não tem nada a ver com fotossíntese. Com o passar do tempo, foram sendo descobertas características dos fungos, tais como algumas que estão aqui, que foram distanciando os fungos das plantas, né? Os fungos não reservam amido, assim, glicogênio. A aparelho celular não é de celulose, é de quitina, não possui clorofila. Então os fungos foram se distanciando das plantas e cogitaram até colocar como animais, né? Pelo fato de quitina, de ter glicogênio, mas viram também que está muito diferente dos animais e criaram um reino só para os fungos. Ainda falando deles e respondendo a pergunta, o que são fungos? Os fungos, vou começar aqui do oxigênio, daí eu fecho lá. Os fungos são aeróbios na maioria, a maioria dos fungos conseguem crescer e realizar o metabolismo utilizando e na presença do gás oxigênio, tal como nós, humanos. Alguns outros são anaeróbios facultativos, quer dizer que tem a faculdade, eles escolhem. Melhor escolhe assim, se tiver gás oxigênio, eles fazem a respiração aeróbia. Se não tiver, fazem a fermentação. Então, qualquer coisa está bom. No caso do fermento do pão, por exemplo, quando colocamos fermento no pão, aquele fungo que está crescendo mais no interior da massa, quando está abafado ali, não tem gás oxigênio, ali ele faz a fermentação. E aquele fungo que cresce na superfície da massa, onde tem o oxigênio, ali não faz a fermentação. Por isso que a casca da massa, quando fermenta ali, ela não fica furadinha, aquela parte de cima fica fechadinha. E alguns outros que são anaeróbios obrigatórios só conseguem se desenvolver na ausência do gás oxigênio. Logo, são fermentativos obrigatórios, sempre fazem a fermentação. Os fungos gostam do ambiente levemente quente para poder sobreviver. Gostam ali da ótima de 25 a 30 graus Celsius, uma temperatura relativamente boa. Não suportam temperatura menos de 10 graus, embora alguns exemplares tenham, sempre tem aquela exceção à regra ali, e não gostam de uma temperatura acima de 40 graus. Os fungos são tropicais, né? Gostam de viver no clima muito quente. Por isso que quando a gente coloca uma fruta, um alimento, um pão, um bolo numa sacola e fecha, ali cria um ambiente adequado para os fungos, quente e úmido. Os fungos são heterótrofos. Se não tem clorofila, não faz fotossíntese. Se não faz fotossíntese, precisa de alimento. Tá? São heterótrofos. Nutre-se por absorção. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso aqui, que é uma característica muito importante aí dos fungos que diferenciam ele de muitos seres vivos. Vou falar um pouquinho de nós, humanos, animais, só para vocês terem ideia de como são os fungos. Tá? Para perceber a diferença para os fungos. Nós somos heterótrofos também. Precisamos de comida. Somos heterótrofos por ingestão. Ingerimos, comemos a comida. E realizamos a digestão dessa comida dentro do nosso corpo. Começando aí na boca, estômago, intestino.
onde os nutrientes são digeridos, quebrados em pedaços menores, e esses nutrientes são absorvidos pelo nosso intestino. Então, resumindo, nós somos heterótrofos por ingestão com digestão interna. Já os fungos, eles são heterótrofos também, obviamente. Eles são por absorção. Fungo não tem boca, fungo não come, fungo não ingere. E se ele não come, ele vai ter que fazer a digestão dessa comida pelo lado de fora do corpo. Então, quando o fungo cresce numa madeira, no pão, no couro, no caso do sapato, numa fruta, numa folha apodrecendo, ele libera substâncias digestivas para fora do corpo, em cima do nutriente, onde esse nutriente vai ser digerido e quebrado em pedaços menores de nutrientes que possam ser absorvidos. Então, os fungos são heterótrofos por absorção com digestão externa. Quando um fungo apodrece uma fruta, ele está digerindo a fruta para pegar os nutrientes e seguir com o metabolismo deles. Seguindo agora com a atividade, conta a perguntinha lá. Você percebe a ação dos fungos em outras situações, além lá do cogumelo, da foto, além da fruta apodrecendo, além do sapato lá? Sim, os fungos têm atividades diversas na natureza e na nossa vida, causando doenças de unha, a pele aqui como pé de atleta, frieira, na ação decompositora, como eu já disse, decompondo as frutas e decompondo a matéria orgânica e reciclando para o solo os nutrientes, causando doenças em plantas, além de nós humanos e dos animais, como aqui causando ferrugens, que causam muito prejuízo para a agricultura, no processo de fermentação de bebidas alcoólicas, também na produção de queijo, na produção de pão, de massas, pizza, pão, e na alimentação direta, como o caso dos cogumelos comestíveis, que vai ter uma perguntinha específica lá adiante. Como os fungos citados foram parar nesses lugares? A reprodução dos fungos, a maioria delas, a mais comum, é de forma assexuada. Então, resumindo aqui, tem um bolor do pão. O fungo no bolor do pão tem estruturas reprodutivas que liberam pedaços do corpo do fungo mesmo. Esses pedaços são os esporos, que são liberados pelos esporângios, essas estruturas que vão liberando essas partes reprodutivas, que é como se fosse, não são, tá? É como se fossem sementes de plantas, onde esses esporos, onde caírem, vão se desenvolvendo um novo fungo e assim vai fechando o ciclo. Esses esporos são miudinhos, muito pequenos, microscópicos, leves, secos, que são espalhados muito facilmente pelo vento. Então bate um vento, carrega esses esporos, e onde é que esses esporos caírem e encontrarem um ambiente propício para se desenvolver, vai crescer um novo fungo. Qual é a relação entre a atividade desses fungos nas duas situações propostas, como a descrita na legenda da fotografia acima? As duas as situações propostas foram o fungo crescendo na laranja e o fungo crescendo no sapato de couro. E a fotografia, um cogumelo crescendo no tronco de árvore ali no chão. Essa fotografia que está aqui não é a mesma do livro, mas é um cogumelo no tronco, a mesma coisa. Os fungos estão ali simplesmente para sobreviver. Onde a madeira é a substância orgânica que está servindo de nutriente, de comida, de alimento para o cogumelo. O sapato de couro, o couro é uma substância orgânica também que o fungo vai crescer ali, vai se desenvolver. A fruta, no caso da laranja. Então os fungos estão ali para sobreviver, aproveitando essas substâncias como nutrientes. Liberam as substâncias para fora do corpo, digerindo os nutrientes ali e absorvendo, e assim se mantendo vivo. Seguindo, você conhece alguma doença causada por fungos? Tá cheio. Você conhece pelo menos uma, que tem algumas. Essas duas que já tinha ali: micose na unha, frieira,
pé de atleta, e ali, candidíase, sapinho, crescendo ali na língua da pessoa, era muito comum em criancinhas, em gente adulta também, principalmente quando o sistema imunológico está baixo. Tem a candidíase vaginal, que dá causa a coceira, o corrimento vaginal nas mulheres. Tem as micoses de pele, que causam uma coceira horrível. E tem aspergilose, entre outras doenças, que são quando a pessoa aspira esporos dos fungos aspergilos. Esses esporos, quando entram lá nos pulmões, vão se desenvolver, o fungo vai se desenvolver ali dentro, causando uma doença que pode causar até a morte. Continuando. Algum fungo usado na alimentação humana? Sim, se conhece de pelo menos um. Eu vou colocar aqui um trecho do vídeo, tá? Que é lá no YouTube, só para vocês terem ideia que aqui a mulher explica direitinho a utilização desses fungos na nossa alimentação, desses cogumelos. Vamos lá. Olá pessoal, eu sou Giza e seu canal Mãozinha na Cozinha. O cogumelo é um item que vem se tornando cada vez mais popular na culinária. Existem no mundo mais de 10.000 variedades de cogumelos, mas apesar da variedade ser grande, somente 10% de todos eles são comestíveis. Os outros 90% apresentam alguma característica tóxica que acaba inviabilizando o seu consumo. Os cogumelos considerados comestíveis apresentam sabores que variam entre os bem marcantes até os mais sutis, podendo incrementar muitas receitas. Eles podem ser feitos grelhados, fritos, assados, refogados, passados na manteiga e podem ser combinados com vegetais, carnes, queijos e macarrão. Com relação às propriedades nutricionais, os cogumelos comestíveis possuem baixos teores de gordura e sódio e também são ótimas fontes de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e alguns minerais como potássio, selênio, cobre e zinco. Vou mostrar para vocês quais os cogumelos comestíveis mais comuns que encontramos no mercado. Champignon ou cogumelo Paris. Essa variedade de cogumelo é disparada a mais conhecida e utilizada no Brasil, principalmente por ser vendido não somente in natura, mas também na sua versão em conserva. Ele lembra muito um pequeno guarda-chuva. Ele possui um sabor suave e textura muito agradável. Sua cor varia entre o branco e o marrom claro, e ele pode ser preparado refogado ou assado e combina muito com vegetais, ervas e queijo. O cogumelo Paris fica uma delícia em estrogonofe, tanto de carne como de frango, e fica muito saboroso em risotos. Portobello. O cogumelo portobello é a versão mais madura do champignon. O formato é o mesmo, mas em tamanho maior. Ele apresenta uma tonalidade mais escura e seu sabor é suave, mas a sua textura já é um pouco mais dura, chegando a ser mais fibrosa. Os pratos mais populares que levam essa variedade de cogumelo são os assados ou os grelhados. Ele pode ser acompanhado com queijos fortes para contrapor o seu sabor suave. Shiitake. O cogumelo shiitake é uma variedade asiática muito gostosa. Ele pode ser encontrado de duas formas, desidratado ou fresco. A sua coloração é escura e o seu sabor é bem marcante, dando muita personalidade aos pratos, como por exemplo sopas e molhos. Suas hastes são bem firmes e geralmente não são utilizadas. Para os vegetarianos, está aqui uma ótima opção para a substituição de carnes. Shimeji. Esse cogumelo comestível é muito utilizado na culinária japonesa. O
O shimeji tem duas variações popularmente conhecidas como shimeji escuro ou preto e shimeji claro ou branco. Essa diferença na coloração se deve ao método de cultivo e da variação genética desse cogumelo. E isso produz resultados culinários totalmente diferentes. Ele é considerado um dos cogumelos mais saborosos e, por ser bem macio, pode ser preparado de forma bem fácil. Basta refogá-lo na manteiga e está pronto para ser consumido. Fungo sec. O fungo sec é um cogumelo encontrado na forma desidratada. Então, antes de utilizá-lo, você deve hidratá-lo com água quente. Ele é rico em proteínas e aminoácidos. Uma boa pedida para a utilização desse tipo de cogumelo é para fazer molhos e para ser utilizado em carnes e massas. Quando for refogar os cogumelos, procure cortá-los em pedaços menores para que soltem mais sabor e aroma. E você vai perceber que ao cozinhá-los, eles vão diminuir o seu volume, pois os cogumelos têm muita água em sua composição. Na hora de comprá-los, é importante ficar atento à data de validade. Os cogumelos duram até uma semana. Certifique-se de que eles estejam frescos e sem manchas. E se houver água na bandeja com os cogumelos, é sinal que eles não estão bons. Fica aí a dica, tá? E aí, pessoal? Pronto. Vamos continuando aqui, porque a parte que nos interessa a moça já falou aqui. Vamos para o próximo. E a última, não é? A relação entre fungos e fermentos para fazer pão. Você sabe qual é essa relação? Se sim, explique. Como foi dito antes lá, existem fungos que são anaeróbios, sejam eles obrigatórios ou facultativos. E o fermento do pão, tá? O Saccharomyces cerevisiae, é um fungo unicelular, é uma levedura. Ele é colocado na massa do pão, a gente prepara a massa ali, coloca a farinha, o açúcar, a gordura, sal, água ou leite morno, dependendo da receita ali, deixa aquela massa um pouco morninha para criar um ambiente propício para os fungos crescerem. Quente ali, relativamente morninha e úmida. Os fungos que estão por dentro da massa no interior, eles não têm acesso ao gás oxigênio, está abafado, então eles vão fazer a fermentação. E nesse processo de fermentação eles vão liberar gás carbônico, e esse gás já está preso lá dentro, vai inchar, porque o gás não tem por onde sair, ficam esses espaços ocos, essas caverninhas do pão, da massa da pizza ali, quando incha, e muda o sabor da massa, porque é liberado álcool e várias outras substâncias do processo do metabolismo do pão. Quando coloca a massa para assar, a alta temperatura do forno elimina várias dessas substâncias, mata o fungo, também não faz mal para a gente, e deixando ali a massa com o sabor desejado para nós. Pronto. Era isso que tinha para poder falar aqui. Vamos seguindo com as atividades de hoje.